Então aqui a gente tem dois gráficos, né? Dois gráficos relacionando os valores de x e os valores de y. Cada pontinho aqui é uma observação. Temos aqui a média dessas observações no eixo y, né? O y médio. E temos aqui um y chapéu, né? Um y estimado para aquele conjunto de dados. A gente ajustou uma reta a esses conjuntos de dados. Então aqui a gente tem uma condição em que quando você aumenta o x, você aumenta o y. O x explica o y, né? Então o x explica o y, o x prevê o y, né? E temos uma outra condição aqui em que temos a mesma coisa, só que essa reta tem uma inclinação muito pequenininha, né? Ela está muito próxima da média, né? Do y médio. E a gente julgaria que o x não explica o y, nesse segundo caso. Então só temos esses dois casos aqui. E o que a gente está fazendo aqui já é ajustar uma reta de uma regressão, né? Exatamente isso que a gente está fazendo. Quando a gente está ajustando uma reta, você está fazendo uma regressão. E que tem o objetivo do quê? Primeiro, de entender as relações entre as variáveis. Você está vendo que as duas coisas estão associadas aqui, né? Então quando sobe uma, sobe a outra. Aqui a outra não tem muita associação. Se aumenta o x, o y fica quase parado. E isso também permite fazer previsão. Se eu te dou um valor de x nesse pedaço aqui, se eu falo, ó, tem uma observação nova aqui. Eu não sei qual que é o y, mas eu te dou o x. Você vai falar, putz, eu acho que o y vai estar mais ou menos por aqui. Assim, né? Então você ajusta uma reta e ver qual que é o valor do y chapéu associado àquele x. E aqui é a mesma coisa, né? Então você tem um outro, se você tivesse esse x aqui, você daria um valor como o y chapéu ou como o y barra, né? São equivalentes, né? Eles são a mesma coisa. Tá? Então, ela serve para entender as relações e para fazer previsões. Né? Então, esse é o uso da regressão. Né? Entender as relações que existem nos seus dados. Né? Então, olhando a sua amostra, entender as relações que existem na sua população, ver o que tem ali, o que é provável ali, fazer essa inferência. E também conseguir fazer previsão com base em dados parciais. Né? Por que aí não explica no segundo? Não sei se eu entendi muito bem. Não explica porque a relação é muito fraca, né? Então, talvez até tenha uma subidinha aqui. Quando você aumenta o x, sobe um pouquinho o y, mas isso explica muito pouco do dado. Tem muita variabilidade associada a ele que não é capturado pela reta. Tem uma nuvem em volta dessa curva e essa nuvem é muito maior do que quanto essa média está subindo, né? Muita variabilidade aqui e pouca variabilidade aqui, em relação a como que a média está variando. Beleza. Beleza. E aqui o que a gente está fazendo, então, é ajustar uma reta, e uma reta tem essa equação. Né? Então, o nosso y chapéu é dado por um alfa, que a gente estima com base nos nossos dados, nosso intercepto, né? Mais um beta, beta x, né? Que o beta é a inclinação dessa reta. E vamos só relembrar um pouco da equação da reta. Né? Então, peguei aqui uma reta que tem um y é igual a 4 mais 2x. Tá? Então, você pode colocar valores de x aqui, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ver qual que é o y correspondente, só substituindo os valores de x nessa equação. O 0, 4, né? Então, x0, y4, 1, 6, 2, 8, 3, 10, né? E assim por diante. Assim você tem sua reta associando, então, os valores de x com os valores de y. E esses são os coeficientes que a gente usa aqui, né? Então, o alfa e o beta, né? Então, o intercepto e a inclinação. Quando você tem um x igual a 0, o alfa é o valor de y, onde a reta intercepta o y. Quando o x é 0, qual que é o valor de y? Né? Esse é o alfa, esse é o intercepto. Tá? A inclinação tem a ver com a inclinação da reta. Né? Se você tem um x qualquer, então você tem um y que é alfa mais beta x. Certo? E você anda mais uma unidade no x, então você vai para o x mais 1, e você chega aonde? No alfa mais beta x mais o beta. Ou seja, o beta é o incremento que você tem no y quando você anda uma unidade no x. Esse é o essencial para entender a regressão linear, para entender como é que funciona uma reta, a equação de uma reta. A gente tem um conjunto de dados x e y, um conjuntinho bem minúsculo. Esses são os valores de x, esses são os valores de y, valores de y pareados a eles. A gente pode plotar um pelo outro, né? Fizemos um plot XY aqui simples. E a gente quer ajustar uma reta. Né? A gente quer definir um valor de alfa e um valor de beta que ajustem bem isso aqui. E a gente tem equações para conseguir fazer isso. Esse aqui é o método dos mínimos quadrados. Né? Você aplica essa fórmula, você coloca uma reta que minimiza a distância entre o y e o y chapéu daquele x. Você vai ter uma reta aqui que vai ter colocado por cima desses dados e você vai minimizar a distância entre o y desse menos 0,2 do x e o y chapéu para esse menos 0,2. Você vai minimizar a distância quadrática aqui. Por isso é o método dos mínimos quadrados, né? O método que gera a menor soma dos quadrados, do ponto até aqui. Então esse é o beta, o jeito que a gente faz a conta. Vai fazer a somatória de cada valorzinho de x com a média do x, multiplicado com cada valorzinho de y menos a média do y. Então isso vai no numerador
e no denominador é só a somatória do quadrado, né, do x menos o x bar. Ou seja, para computar o beta, tem todos os elementos aqui. Já tem os valores de x, valor de y, e só tem que computar a média, né? Vamos computar a média aqui para facilitar essa conta nossa. Tá? Então temos a média do x, a média do y, então x barra e o y barra, e vamos substituir nessa fórmula. Temos lá o 0,2 menos o 0,95, isso multiplicado pelo 2,9 menos o 2,85, tá? Então a gente fez a primeira linha. E assim em diante até chegar na última linha, né? 1,1 menos 0,95, 2,8 menos 2,85. Tá? É só somar todos esses valores aí, dividido pelo x menos x barra ao quadrado. Somou, chegamos num beta aí, no 0,72. Tá? Então a gente já tem a inclinação dessa reta, uma inclinação positiva. Quando você sobe o x, ele sobe o y, né? Quando você sobe 1 no x, ele sobe 0,72 no y. E daí é só substituir aqui, a gente chega no alfa. E nosso alfa, ou seja, onde intercepta o y, né? Quando o x é igual a zero, onde que intercepta o eixo do y, e a gente tem um alfa de 2,16. Vamos agora construir essa reta. A gente já tem o 2,16 aqui no zero. Quando a gente soma 1, a gente tem que somar 0,72. É só desenhar uma reta em cima desses dois pontinhos. E agora a gente já consegue fazer, pelo menos, a parte de predição, né? Então vamos supor que a gente tem um novo dado ali, com x igual a 2. E a gente já consegue fazer uma previsão. É só substituir esse 2 nessa reta, a gente prevê que seria 3,6 o valor de y associado a esse x. E a gente pode fazer isso aí tudo no R também. É só jogar aqui, a gente tem que definir os vetores x, y, né? Então a mesma coisa. E ajusta o modelo linear, LM, né? De Linear Model. Então do y que se aproxima ao x. Então estamos ajustando uma reta. E daí ele solta isso para a gente. Ele fala que está ajustando o modelo linear com esses coeficientes. 2,16, exatamente o que a gente tinha visto aqui, e 0,72, exatamente o que a gente tinha visto aqui. Tá? O intercepto, ele chama de intercepto mesmo. A inclinação, ele vai falar, poxa, inclinação em relação a qual variável? Né? É a variável x. Porque eu poderia colocar aqui, né, um y associado a um x1 mais x2 mais x3 e dar vários preditores. Né? Aí seria uma regressão linear múltipla. Né? Então eu estou colocando vários eixos, vários x's, tentando prever um y, e eu faço a reta que melhor associa os valores desses vários x's com o valor do y. Mas enfim, aqui ele só está com 1, então é até meio bobinho. Né? Ele poderia falar só beta para a gente, só slope, né? Só inclinação, que a gente já entenderia, mas ele está preparado para fazer a regressão múltipla. Né? Então ele já te dá o slope associado, a inclinação associada àquela variável preditora, aquele x. Aqui a gente já acha os coeficientes, e se a gente quiser plotar, né, então só um plot XY, então a gente já geraria esse gráfico, e fala para ele, plota também uma reta, né, para aquele modelo. Então você faz esse AB-line, ele desenha essa reta vermelha em cima dos seus dados. E se eu quisesse fazer a predição? Para fazer a predição você tem uma função que chama predict. Olhando o seu modelo fit, que a gente fez um modelo, né, e você dá um dado novo e ele te solta a predição. Tá? Só tem um detalhe aqui, você tem que colocar o dado no formato de data frame e depois fazer o seu fit, e daí você tem que criar um objeto novo nesse mesmo formato de data frame, só com uma coluna agora. Então você tem que colocar tudo nesse formato de data frames, mas o que ele está fazendo é rodar isso aqui por baixo, né? Dá exatamente o mesmo valor. Tá? A predição dada pela reta. E beleza, então, mas tudo que a gente fez aqui é meio, sei lá, matemática pura, né? Sei lá, geometria. Né? E a gente não está brincando ainda com as ferramentas de inferência. E lembrando, né, quais são os problemas que a gente tem, né, para inferência. Fazer estimação, eu estimo que o beta é tal, com intervalo de confiança tal. E para a parte de teste de hipótese seria, esse modelo que eu coloquei aqui, essa reta que eu botei aqui, ele explica melhor do que o caso? Explica, tal, com p-valor tanto. Então vamos lá, tem o nosso modelinho, um modelo linear, um y aproximado pelo x, e a gente tem os coeficientes. Qual que é a incerteza desses coeficientes? Você já tem todas as ferramentas para isso. Então, é uma pergunta de verdade. Como é que eu faço para computar a incerteza desses coeficientes? Só que o que vocês já sabem? Vocês já sabem fazer a equação de reta, sabem gerar o fit. Como é que vocês fariam para calcular a incerteza desses coeficientes? Estimar o intervalo de confiança? Estimar o intervalo de confiança, exatamente. Como é que a gente faria para computar o intervalo de confiança? Usando um bootstrap, por exemplo. Bom, é só pegar isso aqui, amostrar com repetição a sua amostra, com o mesmo tamanho da sua amostra, e ajustar uma reta naquilo, e ver que valores que foram obtidos.
Você faz isso num loop e você vai ter uma distribuição de interceptos, uma distribuição de betas. Fazer o que a gente já está habituado a fazer, é sempre a mesma coisa, né? Quero fazer um alfa e um beta bootstrap, né? Estou querendo avaliar a incerteza dos coeficientes. Então, eu só defini os vetores, botei num loop, rodando várias vezes, vou botar 10.000 aqui, por exemplo, seria um número mais confiável. E daí eu vou fazer o quê? Uma amostragem com reposição. Só que eu vou mostrar os índices. Tenho 4 valores, então eu vou mostrar de 1 a 4, né? Então, os valores de 1 a 4 com tamanho 4. Eu vou ter os índices que eu vou selecionar para minhas amostras bootstrap. Aqui a minha amostra bootstrap XY, tem que manter a associação, né? A gente não quebra a associação, a gente quebra a associação na permutação, né? O bootstrap a gente deixa a associação preservada. Só tem que amostrar com reposição. Então aqui se a gente colocou para ele pegar 4 valores, vamos supor que ele tenha pego 1, 2, 2, por exemplo. Então a gente vai ter 2 vezes o primeiro valor, 2 vezes o segundo valor. E depois a gente ajusta uma reta para os valores de x nas posições 1, 2, 2 e o y na posição 1, 2, 2. Então a associação vai continuar preservada. Só que não é exatamente a mesma informação ali, a gente fez com reposição. E daí só faz o ajuste, né? Então ajusta uma reta para o meu dado bootstrap. Então um y bootstrap aproximado pelo x bootstrap, vai desenhar esse modelo e daí a gente usa a mesma coisa. Então pega o primeiro coeficiente, coloca na posição B aqui, do meu alfa bootstrap. E pega o beta estimado ali, que está na posição 2, e coloca no meu beta bootstrap. Roda isso aqui um monte de vezes e a gente vai ter uma distribuição ali, né? Que é a nossa distribuição dos alfas bootstrap, né? Eu só ordenei, eram 1.000 valores que eu tinha colocado, e eu falei, ordena os meus alfas bootstraps, tá? E ele colocou, o menor valor está ali perto de 1,5, o maior valor está por volta de 4, é isso mesmo? 1,5? 1,5 é o menor valor, né? Que ele pegou 4 vezes o menor valor. Então o alfa ficou aqui, o mais baixinho de todos. E aqui ele pegou 4 vezes um maior valor. Então deu lá perto do 4. Né? Mas aí eu tenho toda a distribuição que pode acontecer. Isso aqui acontece muito raro. Né? A maior parte acontece ao redor da média. A média é o que está colocado em vermelho aqui. A média que a gente observa nesse alfa BS, que é o próprio 2.16, a própria estimação de alfa de 2.16. E a gente tem uma distribuição ao redor dele. E a gente pode pedir para o R fazer os quantis para a gente. Né? Aqui a gente está fazendo um intervalo de confiança de 95%, né? De 2,5 até 97,5. Então começa no 1,77 e vai até o 2,92. A gente já tem uma incerteza desse intercepto aqui de 2,16. Né? O intervalo de confiança. Então, usando esse método que produz um intervalo que inclui o seu parâmetro populacional em 95% das vezes, então, usando o intervalo de confiança em 95%, esse é o que a gente obtém. Isso aqui a gente está fazendo por bootstrap mesmo, né? Então já vai direto, vamos usar esses métodos mesmo, acho que são os métodos mais bacanas. A gente já entendeu a lógica muito bem dos outros, mas vamos trabalhar do jeito mais eficiente agora. Temos o nosso intervalo de confiança aqui do intercepto. Agora vamos fazer a mesma coisa para o beta, né? Algumas vezes não dá nada, né? Então naquele caso que você coloca todos os valores no mesmo ponto, né? Então você selecionou 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Né? Daí o que acontece é que não dá para ajustar uma reta ali. Qual que é a inclinação? Só tem todos os pontos num lugar só, vai dar um nota number. A mesma coisa vai acontecer aqui se a gente pegar todos os valores 4, né? Vai dar um nota number. Né? Não dá para ajustar uma reta, ele vai dar uma enlouquecida. Mas isso acontece bem pouco, né? Então, na maior parte dos casos, ele dá uma inclinação. Está de novo ordenado. E aqui está a estimação desse parâmetro, né? Está a estatística beta para esse x de 0,72, onde essa distribuição está centrada. E o intervalo de confiança 95% tem seus limites no menos 0,11 e no mais 3,25. A gente já sabe que dá para fazer aquele teste de uma amostra, né? Usando o Bootstrap. Então, a gente tem um intervalo de confiança que inclui o zero. Ou seja, se você fizesse um teste de hipótese, eu tenho evidência suficiente para falar que ele não veio do zero, aqui a gente vê que a gente vai aceitar a hipótese nula, né? A gente acha que o zero pode estar incluído ali. Tá? Então, está dentro do nosso intervalo de confiança 95%. Tem que aceitar a hipótese nula, né? De que o zero estaria enfiado nesse intervalo. Então, a gente já consegue fazer um julgamento aqui. A gente poderia falar também, eu incluo o zero aqui, né? Daí você fala, não, aqui você não inclui o zero, né? Então, ao acaso é impossível, no caso, aparecer o zero aqui, usando esse procedimento bootstrap. Tá? Então, eu rejeito a hipótese nula de que o intercepto é zero. Então, eu consigo fazer algum teste de hipótese aqui também. Então, esse é o primeiro passo. E daí agora, vamos para um outro lado, né? O objetivo era passar por estimação e teste de hipótese, mas agora eu quero fazer um teste de hipótese mais geral aqui, um teste de hipótese olhando o modelo como um todo, né? A reta explica mais do que o acaso. Temos essa reta aqui, essa reta explica mais do que o acaso. E a dica é essa daqui, né? Então, colocar essa equação da reta nas mesmas coresinhas que a gente estava vendo na nova. Então, a gente tem a nossa variável dependente, o nosso modelo, nossa parte previsível, né? E o nosso erro aleatório, que vem de uma distribuição normal, com média zero, variância sigma quadrado do n. Tá, essa é a dica. E agora eu faço a pergunta de verdade aqui. A reta explica mais do que o acaso? Como é que eu consigo responder essa história?
Através dos Fs, né? Eu consigo computar um F disso. Eu tenho que usar a mesma lógica que a gente usava na ANOVA de computar um F para regressão. Pegar o que o seu modelo explica e dividir pelo que o seu modelo não explica. Então, é isso. A reta explica mais do que o acaso. Ou seja, o F que eu computo com os meus dados, ele deu um valor maior do que 1, caindo fora da distribuição ao acaso dos Fs, né? Quando não tem nenhuma relação, quando a reta explica a mesma coisa que o acaso. Então a gente vai usar o F, né? Então vamos pegar aquele jeito que a gente fazia a ANOVA de uma via, né? Que era pegar a soma dos quadrados between dividido pela soma dos quadrados within. Então o que o modelo explica está na between, né? O que as médiazinhas explicam, a variância explicada pelas médias globalmente, dividido pelo que as médias não explicam, né? A média dos quadrados da distância entre os pontos e as médias correspondentes. Então vamos lá, computar a MS between, né? Esse é o jeito que a gente fazia para a ANOVA, né? Então MS between soma nos grupos o quê? O N do grupo vezes a diferença do Y barra daquele grupo, a média daquele grupo, menos o Y do pool. Eleva ao quadrado e divide pelo número de grupos menos 1, né? Então K menos 1. Era assim que a gente computava a variância que o modelo consegue explicar numa ANOVA. E agora é a mesma coisa. Você tem que pensar que a reta é uma média que está variando no x. Ao invés de ser uma reta constante, uma constante para cada y, agora você tem um y que varia. Ou seja, você está ajustando uma média variando dependendo do x, né? Mas é a mesma história. Agora, a média dos grupos seria o y chapéu, a reta. Subtraído o quê? Da média do pool, que é a média global, né? A média global de todos os pontos. Então, a variância que o nosso modelo consegue explicar é o quê? Para cada elemento, né? Então, é uma somatória nos elementos, né? Qual que é o y chapéu daquele elemento, menos o y barra do pool. Eleva essas diferenças ao quadrado e soma, tá? E isso aqui a gente vai dividir por 1. O grau de liberdade de uma regressão é 1, né? E aqui a gente já computa, então, a variância que o modelo consegue explicar. E a variância que o modelo não consegue explicar? Para a ANOVA, era a somatória dos grupos, somatória dos elementos de cada grupo, no N de cada grupo, de cada elementinho I com a média daquele grupo. Eleva isso aqui ao quadrado, soma tudo e divide pelo N do pool menos o K. Aqui é muito parecido, né? É o que? É somatória de cada yzinho, de cada y, de cada ponto, de cada yi aqui, menos a média variante aqui, né? O nosso y chapéu. Olha a distância entre o ponto e a reta, eleva ao quadrado. E o denominador aqui é o n total, é o n do pool, né? Menos 2, o grau de liberdade de uma regressão. É só botar ali no F, né? A gente consegue computar isso daqui, consegue computar isso aqui, divide um pelo outro e chega num F. Vamos jogar isso numa função que calcula esse F pra gente. É exatamente esse caminho aqui. A gente vai precisar do quê? Y bar, Y chapéu, Y hat, né? Que é o Y chapéu, e o N. São essas três coisas que a gente precisa. E os valores brutos de cada Y, né? Cria uma função minha, né? Uma função de usuário, que eu dou de input o X e o Y. Então, a partir do Y, dos valores de Y, tira a média e salva no Y bar. O N só pega pelo tamanho do Y. Ele ajusta um modelo linear, y descrito pelo x, e pega aqui o y chapéu, os pontinhos para cada valor de x. Então é o que? O intercepto, o coeficiente na primeira posição, né, daquele que você tinha visto aqui, mais o coeficiente na segunda posição vezes cada valor de x. Então eu vou construir um y chapéu que vai ter o mesmo número de elementos que o meu x, o mesmo número de elementos que o meu y. E depois só computar a variância between, a variância within, né, a variância explicada e a variância não explicada aqui no caso, usando aquelas equações, né? Então o between é a reta em relação à média global, 4 pontinhos aqui, menos a média, que é um valor. Vou chegar num vetor de 4 valores, que são a subtração entre os dois, elevo isso ao quadrado e somo, tá? E essa soma eu divido por 1. Tá? Então, essa aqui é a minha variância between, minha variância explicada pelo modelo. Faço a mesma coisa para o within, tem os 4 valorezinhos do y, os 4 valorezinhos do y chapéu, subtrai um do outro. Então, isso aqui seriam os residuais, né? A diferença entre cada ponto e a curva. Pode ser positivo, pode ser negativo. Eles vão ter que somar zero, né? Ele tem a mesma propriedade da média, né? Ele é uma média torta, né? Uma média inclinada. Daí elevou ao quadrado, somou tudo e dividiu por n menos 2. E agora a gente tem nosso f, que é só fazer a razão do ms between com o ms within. E esse é o valor que tem que ser retornado. Então a gente fez essa função que retorna o f observado, ali, o f para aqueles valores de x e y, numa regressão. Tá? Então, quando faz lá, calcula f, x e y, ele dá para a gente o valor 9,35. Tá? 9,35 está bem maior do que o 1, né? Mas não é assim que a gente faz essa conta, né? Como é que a gente faz isso? Você tem que comparar com uma distribuição. Então, se a gente fizesse uma distribuição ao acaso, em que não tivesse relação, eu quero definir uma área de aceitação, né? Uma área de aceitação que vai de 0 até um valor tal, valores que eu encontraria ao acaso dessa razão. E o jeito mais fácil de fazer isso aí, que o que é? Fazer uma permutação, né? Se garante que você vai usar toda a informação da sua amostra e não pegar nenhuma premissa errada. Esse é o jeito bacana de trabalhar com esse F. Então vamos construir a nossa distribuição F. Daí é só botar dentro de um loop de permutação.
Então aqui a gente vai construir o nosso F permutado, né? Então a gente vai construir uma distribuição dos F permutados. Eu vou botar aqui junto o meu beta permutado. Para esse caso aqui é meio besta, porque eu só tenho uma variável preditora, mas vamos supor que eu tivesse lá com um montão, né? Fazendo uma regressão múltipla, né? Então eu quero ajustar o beta para cada caso, né? Então aqui eu vou fazer só para o X, né? O beta associado ao X, então só beta, pensando que na hora de analisar dados de verdade de regressão múltipla, você vai ter que olhar para cada beta, né? Para saber o que cada preditor diz para você. E se cada preditor é um preditor de verdade, essa é a ideia. Tá? Então a gente vai só salvar os valores de F da permutação num vetor e os valores de beta da permutação num vetor também. Vai rodar isso aqui várias vezes, botei 1000, mas devia ter botado mais, botado umas 10.000. E daí a gente faz o quê? A gente tem que quebrar a relação, né? A permutação, ela quebra a relação entre as suas variáveis, ou seja, permute as suas medidas, baralhe suas medidas. Nossas medidas aqui são um y, né? Amostra o nosso y com o mesmo tamanho de y, sem reposição. E uma vez que você tem esses valores de y embaralhados, ele ajusta o seu modelo linear, faz o seu fit na permutação, um LM, modelo linear, do y permutado descrito pelo x. Quebrando a relação, eu espero encontrar um beta zero. Só que às vezes ele vai dar um pouquinho para cima, às vezes vai dar um pouquinho para baixo. Daí eu vou conseguir computar qual que é a incerteza dele pelo acaso, né? Então, quebrando as relações, qual que é o range que eu consigo encontrar de beta e o range que eu consigo encontrar de f pelo acaso. Eu já fiz o modelo linear, o beta já está computado, então é só pegar na segunda posição ali, ou na posição x, né? Na posição da minha variável. Eu já consigo pegar o beta permutado direto. O f permutado tem que botar os valores de x e do y permutado na minha função calcula f, que eu tinha montado ali. Uma vez feito isso, é só olhar como é que são esses dados e comparar com o nosso f observado, o nosso f do dado mantida a estrutura dele mesmo, né? Mantida a relação entre os preditores e as medidas. Aqui está um histograma dos valores de f encontrados por permutação. Tá? Dá para ver que não saiu uma distribuição bonitona. A gente tem 4 valores, né? Então tem muita limitação dos valores que podem ser produzidos ali. Se tivesse um montão de valores, a gente teria uma curva que se aproxima muito melhor para uma distribuição mais contínua. A média desse treco todo é 1, né? E daí a gente tem aqui os valores, né? Daí a gente pode comparar. Eu teria que procurar os f's por permutação são maiores ou iguais ao 9,35, né? E daí deu 12,5%. Então o meu p-valor aqui deu 12,5%. Assumindo o meu alfa habitual, né, dos 5%, eu julgaria que eu não tenho evidência suficiente para falar que minha reta explica mais que o acaso. Caiu no meio da minha distribuição, né? Caiu na minha área de aceitação da hipótese nula. Vamos aceitar a hipótese nula, e eu acho que essa reta aqui não está explicando mais que o acaso, não. Eu julgo isso. Por uma proposta conservadora, eu acho que a gente não tem evidência suficiente para falar que a reta explica mais que o acaso. E o beta permutado, onde que ele deu? Quando a gente faz aquilo, a gente espera que o beta fique perto do zero. E de fato deu, né? Ele está centrado no zero, né? Tem os valores para cima, os valores para baixo, e essa é a distribuição, né? Os mais negativos e os mais positivos. De novo, só voltei a ordenar os valores. E a gente olha onde caiu o nosso beta do dado real, né? Do dado com a estrutura preservada. Deu no 0,72. Tá, ele deu lá em cima. Ele caiu bem na bordinha, né? Então, o nosso intervalo de aceitação da hipótese nula, de menos 0,73 até mais 0,73, e o nosso beta real, né, o nosso beta observado, deu 0,72. Ou seja, ele caiu dentro da área de aceitação da hipótese nula também, né? A gente não consegue, de novo, falar que o nosso x é um bom preditor. Não tem evidência, de novo, para falar que o nosso x prevê bem o y. O beta não deu estatisticamente diferente do zero. A gente conseguiu responder de duas formas, né? Aquela história. Aqui, fazendo bootstrap simples, né? Então, a gente via que o zero caía no nosso intervalo de confiança. Então, por bootstrap, a gente vê que o nosso zero cai dentro do intervalo de confiança. E fazendo permutação, a gente viu que o nosso beta cai na área de aceitação da distribuição dos betas permutados. Cai dentro da área de aceitação da hipótese nula. E o modelo, globalmente, também deu um p-valor alto, né? Maior do que 5%. Ou seja, nada deu certo aqui, né? Tá, então o x não é um bom preditor do y. Apesar de aparecer tão bem, né? Mas com 4 pontos, fica difícil de falar que tem uma relação de fato. E se a gente quisesse fazer isso aqui pela função nativa do R? De novo, vai ser que nem uma nova, né? Cheia das premissas e tal. Se seguir todas as premissas, vai funcionar muito bem. A gente pode fazer por 2 caminhos, né? Então vamos fazer primeiro com esse modelo linear. Afinal, a gente está ajustando uma regressão, faz muito mais sentido falar de modelo linear. Então, ajustando esse modelo, né? O y sendo previsto pelo x, né? Como que o x prevê o y aproximado pelo x. Temos os residuais de cada ponto, como que cada ponto se distancia da reta, então pode ser positivo ou negativo. Se somar isso aqui, tudo vai dar zero. E agora os coeficientes. Né? Então a gente tem a estimação dos coeficientes, o intercepto e o beta associado àquele x, aqueles mesmos valores que a gente já tinha encontrado, 2,16, 0,72. E ele calcula também um erro padrão, né? Se vocês quiserem caçar como fazer essa continha, tem lá no Schmiller. E a partir do erro padrão, você consegue computar um t. Busca na sua tabela t, com os graus de liberdade certo lá, e chega na sua probabilidade. E esse pedaço aqui ele já faz automático. Né? Então, assumindo que todas as premissas estão perfeitas, com isso você consegue chegar num t e num p-valor. Ou você pode fazer o bootstrap e já resolver esse problema sem premissas, né? Que é mais bacana.
Aqui, então, a gente encontraria um efeito no intercepto. Então, o intercepto deu diferente de zero, ele sempre compara com zero, né? O p-valor aqui é sempre comparando com o intercepto zero. Nem sempre isso é a coisa mais interessante para a gente. Se você fizer o bootstrap, você vai ter a distribuição da incerteza. Então, você compara com qualquer valor, né, sem drama. Né? E a outra coisa é o X, né? O X que é o grande preditor, né? O intercepto, muitas vezes, é uma estatística que a gente nem está tão interessado, mas o beta associado ao X é uma coisa que a gente está bem interessado. A gente tinha visto que o zero caía dentro do intervalo de confiança dos betas gerado por bootstrap, assim como o beta observado caía dentro da distribuição dos betas permutados. Né? Ou seja, pelos dois caminhos a gente tinha mostrado que não dava para diferenciar isso aqui de zero, o beta observado do zero. E aqui está mostrado também, deu equivalente, aqui deu um p-valor maior do que 0,05. Temos que aceitar a hipótese nula de que o x não é um bom preditor, que o beta dele não consegue ser diferenciado de zero. Tá, então esse é o primeiro passo ali, né, que a gente tinha mostrado. Aí depois ele fala para a gente como faz para computar o erro padrão dos residuais. Tá, isso aqui usa na fórmula para calcular isso aqui. Tem lá no Schmiller, se tiverem afim. Mas se não, a gente vai direto no Bootstrap, eu acho que é mais legal. E aí o que tem mais aqui? Tem um R quadrado. Esse aqui vocês devem ter visto, né? Quando você faz um ajuste de reta no Excel, por exemplo, você pode pedir para ele te dar o R quadrado, né? E o R quadrado é uma medida de como bem está ajustada aquela reta aos seus dados. O R quadrado é pegar a soma dos quadrados between, ou a soma dos quadrados da regressão, e dividir pela soma dos quadrados total. A gente poderia pegar esses valores aqui, né? Seria essa soma aqui da regressão, né? O y chapéu menos o y barra ao quadrado somado. E a gente tem o within aqui, né? Então, que é esse outro lado. Se você soma os dois, você tem o total. Se você só fica com o de cima, você tem o SS da regressão. Fazendo essas continhas, você chega nesse R quadrado de 0,82. Que a gente pode também chegar nesse R quadrado de outra forma. A gente faz o summary de uma nova, né? Analysis of variance, de um y dado pelo x. Você consegue chegar aqui na soma dos quadrados do x e da soma dos quadrados residual. É o 2,57 que está ali, somado com 2,57 mais o 0,55. Isso dá o 0,82, que é o R quadrado. Aí tem um outro aqui que ele chama de R quadrado ajustado. É uma continha que faz, uma correçãozinha que faz no R quadrado, penalizando ele pelo número de coeficientes que você põe no seu modelo. Aqui a gente só tem dois, né? O intercept e o slope. Eu poderia fazer uma coisa mais sofisticada, um modelo mais sofisticado com vários preditores, e daí eu teria mais e mais penalidade. E daí, então, o que consigo fazer com esse R quadrado ajustado? Eu consigo comparar vários modelos, né? Ah, esse modelo aqui, ó, já penalizando pelo número de parâmetros, deu um R quadrado tanto. Esse aqui que tem um outro número de parâmetros deu esse tanto. Ah, daí eu olho lá, qual que é o que tem um R quadrado ajustado melhor? Maior, né? Eu quero pegar um que explique mais do meu dado, né? Eu consigo selecionar aquele que tem um maior R quadrado ajustado. Então aquele seria o melhor modelo. Então eu poderia ter vários modelos preditores de Y, que só vai um X, só vai o X1, outro que vai o X1 mais o X2, outro que vai o X1 mais o X2, e o X1 vezes o X2, eu posso botar complicações ali no modelo, e depois só falar, olha, o melhor que tem, o mais simples, com o menor número de parâmetros, mas que melhor e que explica bem, é tal, né? É um modelo tal que tem o maior R quadrado ajustado. A gente pode brincar um pouquinho com isso hoje. E daí por aqui a gente conseguiria chegar também, né? Porque a nova regressão é a mesma coisa, né? Você vê que o F é a mesma coisa, do mesmo jeito de se calcular. Aqui ele fala o F também, né? F 9,35, aqui 9,35 também pela nova análise de variância. O p-valor dá a mesma coisa também. Com os resultados de uma tabela nova, você consegue calcular o R quadrado, né? Você já está com todos os elementos aí para ver que são a mesma coisa, né? Só que quando você faz o summary do linear model, né? Do LM, ele te solta os coeficientes, né? E faz a comparação dos seus coeficientes com zero. E quando você faz uma nova, não faz sentido isso para uma nova padrão. Mas para o modelo completo, quando você faz um modelo completo, a reta como um todo, né? Então comparar o quanto que minha reta prevê do dado comparado com a dado, aí você está fazendo uma coisa que é muito similar à aula nova. Então, de olhar todas as médias ao mesmo tempo. Mas enfim, como um todo é o mesmo processo. E a gente conseguiria também aqui pelo Bootstrap, a gente conseguiu comparar os coeficientes, e pela permutação a gente consegue olhar o modelo como um todo, né? Então, pegando os nossos Fs permutados, comparando com o F real, a gente olharia ali que o nosso p-valor deu alto, deu até mais alto que o da nova ou da regressão, usando o método analítico. Acredito mais nesse aqui, chegam na mesma conclusão, né, de que a reta não é um bom ajuste para os dados. Vamos olhar agora a parte das premissas, né? Naquele ajuste que a gente fez, nossos x e y, nossos pontinhos, ajustou uma reta. Aqui a gente está seguindo bem as premissas, tá? Primeiro, os pontos têm que ser independentes um do outro. É a mesma premissa que tinha na nova. A outra coisa é que os residuais têm que seguir uma distribuição normal. Então aqui eu estou colocando o meu x, y e eu tenho uma densidade
probabilidade dos meus valores, e essas densidades têm que estar centradas no valor estimado pela minha reta, com igual chance de estar para um lado com o outro, e tem que seguir uma distribuição normal mesmo. Então os resíduos têm que seguir uma distribuição normal. A outra coisa é que essa distribuição normal, ela também tem que ter igualdade de variância ao longo dos níveis de x aqui. Ou seja, essa normal aqui tem que ter a mesma largura dessa normal aqui. Essas são as premissas principais aqui. Então aqui a gente seguiu bem, né? A gente vê aqui que os resíduos podem estar tanto para cima quanto para baixo, eles estão mais densos no meio, né? Então os resíduos aqui parecem seguir uma distribuição normal mesmo, para os vários níveis, né? Se você olha os níveis baixos, os níveis altos, os níveis do meio, todos os níveis de x, a distribuição é mais ou menos homogênea. Estamos seguindo essas premissas, né? Então, aqui tem umas premissas que eu tinha falado, né? Elementos independentes, resíduos seguem distribuição normal e resíduos homogêneos ao redor da reta, igualdade de variância. Esses três aqui são os mesmos da norma. Tem uma óbvia, né? Você está querendo fazer uma regressão linear, o x e o y tem que se associar linearmente, né? Você tem uma associação ou outra, uma associação quando o x sobe e o y sobe numa exponencial, por exemplo, não faz sentido ajustar uma reta. Se ajustar uma reta, você vai aparecer um arco, né? Do arco e flecha aqui. Você vai ver que a reta vai cair para fora dos seus pontos, né? E não está bem, né? Tem que se você está fazendo isso, você não está ajustando, os seus dados não estão seguindo um ajuste linear. Então você não pode usar uma regressão linear simples para esse conjunto de dados XY aqui do jeito que eles estão. Você pode fazer transformações do seu Y, né? Bota uma função que faz isso ser linearizado. A gente vai falar disso na próxima aula, né? Para conseguir trabalhar com um dado que não segue essa premissa. Aqui ele quebra a premissa em vários jeitos, né? Bom, talvez essa independência a gente não pode saber, mas os resíduos seguem distribuição normal, talvez siga, tá? Mas homogêneos ao redor da reta a gente já vê que não seria, né? A reta ficaria para fora dos pontos e não tem igualdade de variância, né? Olha só, a variância aqui é pequena, aqui a variância é grande. Esse dado aqui não dá para trabalhar com regressão linear simples, não. Tá? Não passa nas premissas de jeito nenhum. E outra coisa, ele não tem o x e o y se associando linearmente. Essa aqui nem bootstrap permutação salva, né? Não associou linearmente, então não dá para usar regressão. E tem algumas outras premissas que são um pouco mais complicadas, que a gente não vai se deter muito aqui. A medida que você tem no x, o que você botou no x, elas têm que ser medidas sem erro. Quando você faz uma regressão linear, o erro só está no y. Você está fazendo um residual do y em relação ao y chapéu para aquele mesmo valor de x. Ou seja, você está assumindo uma premissa de que o seu x não tem erro. E tem outro método, que é uma regressão de outro tipo ali, que a gente vai falar também nas próximas aulas também, que não tem essa premissa, né? Mas se for bem crica, você fala, poxa, eu não posso usar quase nada de dado biológico, né? Eu não posso fazer nada de dado biológico no X, ou mesmo dado de física, né? Que você sempre vai ter uma incerteza de erro. Não pode ter erro no seu X. É um método que não dá conta o erro no X. Tá? Isso aqui é uma premissa que as pessoas quebram sem muita preocupação. Mas é uma premissa que tem. Uma outra coisa que funciona mais para regressão múltipla, né? Então, quando você tem vários X, né? Então, X1, X2, X3. Os erros associados a cada um deles não podem ser correlacionados, né? Então, você põe o residual do X1 e o residual do X2, eles não podem ter uma associação entre eles. Se tiver uma associação entre eles, você não poderia estar usando uma regressão linear também, né? Essas são as várias premissas, mas aqui a gente vai se preocupar mais nessas quatro de cima aqui. Quem tiver a fim de usar isso, tem que testar essas coisas a mais também, tem que pensar nesses elementos a mais. Mas naquele lado summary LM, precisaria também dessa premissa de igualdade de variância? Sim, essa é uma premissa da nova. E a nova e a LM são a mesma coisa. Para usar uma nova, cada grupo tem que ter a mesma desvio padrão, né? Aqui, ao longo da sua reta, tem que ser homogêneo também, tem que ter igualdade de variância. Então, a premissa tanto da nova quanto da regressão linear, quando você usa esses métodos básicos, né? Quando você usa permutação, bootstrap, essa de igualdade de variância você não tem. E resolve esse problema. Vai te dar um p-valor que faz sentido. Mas essa é uma premissa que tem, no teste básico tem. Beleza, então essas são as premissas. E por último, vamos só complicar a coisa aqui. A gente pode... Complicar é muito fácil, né? Esse pedaço de complicar aqui é fazer uma regressão linear múltipla. Por exemplo, aqui só você colocar os vários x's, né? Ajusta um beta 1 para um x1, um beta 2 para o x2, né? E isso você faz colocando do mesmo jeito que a gente fazia na nova, né? Um y previsto por um x1 mais um x2, eu poderia colocar multiplicações também, né? Então tem um beta que poderia ser de multiplicação também, aqui a gente está fazendo só o aditivo, né? No de cima. E a gente está escrevendo um aditivo aqui também. A gente poderia ter esses efeitos multiplicativos também, na regressão linear múltipla. A outra coisa é fazer a ANCOVA, ou o GLM, né? Que no fundo são misturar uma nova, que a gente já tinha visto, tinha vários grupos, né? E agora pode botar preditores que são contínuos, né? Os grupos seriam coisas discretas, né? Ou ele está no grupo 1, ou ele está no grupo 2, e os valores x1, x2 aqui seriam valores contínuos
associadas a cada Y. Então você consegue fazer uma previsão sobre o grupo, mas você tem a idade ali, ou você tem a renda, e você consegue então isolar os efeitos, né? O efeito do seu fator contínuo e do seu fator categórico. A análise de covariância é uma nova com uma covariável, né? Um fator contínuo associado. Esse é o princípio do GLM, né? É a mesma coisa, né? Quando você consegue ajustar um modelo linear para os seus dados com seus preditores, independente de eles serem contínuos ou discretos. Ou within, between, você pode botar todas aquelas coisas que a gente estava vendo na nova, a gente pode adaptar para a regressão, né? Porque afinal tudo é a mesma coisa. E a gente vai brincar um pouco com isso numa simulaçãozinha de alturas, de famílias, né? Para fazer 1000 famílias, por exemplo. A gente tem um conjunto de dados da altura do pai, conjunto de dados da altura da mãe, e daí a gente vai produzir crianças aqui, né? Para cada uma desses pais, cada uma dessas mães, a gente vai produzir uma criança, que ela pode ser do sexo feminino ou masculino. A gente define a altura da criança, né? Genética ali, 50% do pai, 50% da mãe. Subtrai um pouco, né? Que as meninas são um pouquinho menores do que os meninos, né? Então, para os meninos é a mesma coisa, só que a gente soma uma constante, né? Então, com isso aqui, a gente já sabe o que a gente espera. A gente consegue brincar com o GLM, né? Com os modelos lineares ali, para ver se a gente consegue capturar todos esses detalhes. E vamos lá? Brincar um pouquinho, não é? Primeiro eu queria mostrar aquelas análises iniciais, né? De pegar aqueles dados XY, em que tem a média de cada um deles, e com a média de cada um deles a gente consegue computar os betas, né? Computando beta na mão e computando alfa na mão. E a gente pode fazer isso também pelo modelo linear, né? Então, você tem um modelo linear que solta pra gente os coeficientes. Pode plotar, plotamos nossos dados, que a gente pode fazer a reta aqui, né? Então, a B-line inserindo o modelo, né? E daí ele já desenha a reta em cima dos nossos dados. Aí, terceira parte, usar aquela função predict, né? Então, a gente tem o nosso x e o y, que são valorizinhos, a gente quer jogar ele dentro de um data frame, né? Então, agora a gente tem um data frame com x e y, virou uma tabelinha ali, né? E essa tabelinha, com esses nomes de coluna, a gente pode fazer um fit. Tem a mesma coisa que a gente tinha visto antes, só que agora colocando os dados no formato de tabela. E daí a gente quer olhar um novo x, né? Então uma tabelinha que só tem uma das colunas, né? A gente pode fazer a predição desse novo x. Isso aqui é uma interpolação, né? A gente botou um valor no meio, a gente podia fazer uma extrapolação, né? Que é um ótimo jeito de fazer bobagem. A gente pode botar um valor lá para frente, né? Um 45 lá, né? Então por esse valor 45, o que seria a nossa predição? 34, né? Quem disse que pode ser assim, né? Interpolar é mais fácil, né? Interpolar, que é botar valores dentro do range que você tem, é uma coisa mais confiável. Extrapolar, muitas vezes você está assumindo uma linearidade que você não está conseguindo nem observar nos seus dados. Mas enfim, a predição pode ser tanto por interpolação dentro do conjunto dos seus dados, como extrapolação fora do conjunto dos seus dados. E está aqui a parte de predição, e depois eu pongo computar a incerteza dos coeficientes usando o Bootstrap, ajustando aquele modelo, né? Então temos o fitzinho e a gente pode caçar aqui, né? O fit, né? Então vamos abrir o fit, mostra um monte de coisa, né? Ele tem um monte, quando você faz o fit, ele gera um objeto com um montão de informações. E o que a gente está interessado aqui são os coeficientes. Então se eu pegar aqui fit e clicar aqui, tá só fit, né? Se eu clicar aqui, fit coefficients, eu já teria a coisa inteira. Eu poderia pegar aqui fit coefficients intercept, ou fit coefficients x. Eu poderia pegar esse valor aqui e pegar todas essas informações. Vou pegar só o fit coefficients. Então, opa, vou dar um Ctrl C aqui e só Ctrl V ali. E daí eu já tenho acesso a essas duas coisas, né? E daí se eu falo, eu quero na primeira posição, daí ele me dá o intercept. Eu quero na segunda posição, daí ele me dá o beta associado ao x, para ver como é que faz para catar os elementos dali, né? E daí a gente vai fazer um bootstrap, né? Então, vou botar aqui 10.000, esse é o valor que eu vou botar mesmo. Vou dar para o primeiro bootstrap, né? Primeiro bootstrap. E faz uma amostragem do que? Amostragem de índice, né? Para conseguir manter o pareamento entre o x e o y, né? Então, o bootstrap tem que manter a relação. Vamos só fazer um bootstrap dos valores 1, 2, 3, 4. Samples de 1, 2, 3, 4 com reposição, né? Pegou duas vezes o 1, pegou uma vez o 3, e a gente vai salvar. Aqui, tá, aqui a gente volta a um outro, 3, 4, 2, 4, né? Então, esses vão virar nossas posições. A gente tem o x e tem o y para essas posições. Então, o nosso x bootstrap deu isso, né? Então, só vendo a lógica aqui, ele pegou a posição 3 do x, depois ele pegou a posição 4 do x, que é 1.1, depois ele pegou a posição 2 do x, que é o 2.7, e depois ele pegou de novo a posição 4 do x. Tá? Então é o nosso x bootstrap, o nosso y bootstrap, aqueles mesmos índices, né? Bom, o mesmo caminho. E agora a gente ajusta o modelo linear, né? O modelo linear bootstrap. E dele achou um valor de intercepto e um valor de beta. E a gente está pegando o primeiro elemento e o segundo elemento. E salvando ali nos nossos alfas, né? Então o alfa bootstrap na posição 2, na posição 1, né? Do bootstrap 1, e o beta, posição 1, estão aí.
Então, a gente pode rodar isso aqui um montão de vezes e a gente vai produzir um montão de alfa. E agora a gente pode plotar esses alfas aí. Eu estou plotando um valor sorted, né? Aqui eu tinha colocado 1000, né? Vou botar sempre 10.000 plot, tá? Então, daí os valores que ele pode assumir no Bootstrap, né? E vamos colocar aqui o nosso alfa de verdade, em vermelho. Então, o nosso alfa de verdade está aqui. Então, dá para ver que é uma distribuição ao redor dele. A gente pode fazer o quantil, né? Então, pegar o intervalo de confiança desse alfa, né? O alfa era 2.16, o intervalo de confiança é esse. A gente pode ver, a gente pode computar também qual que é a margem de erro, né? Se a gente subtrair o alfa ali, a gente já consegue chegar na margem de erro. Então, ele botou menos 39 para baixo e mais 75 para cima, né? Então, dá para ver que não é simétrico, né? Não tem que ser simétrico. Beleza, então isso para o alfa. A gente faz a mesma coisa para o beta. Vou botar aqui 10.000, aqui tem que botar 10.000 também. Aqui tá bem. E vamos olhar o do beta. Tá, esse aqui é o nosso beta. Ele vai produzir alguns nota number, né? De vez em quando ele pega todos os valores iguais, né? Ele não consegue ajustar reto. Mas eu estou pedindo aqui para ele desenhar. Para ser mais correto, que eu devia botar o x' e o y'. Garantir que eu não estou fazendo bobagem. Eu acho que não dá bobagem nenhuma, mas vamos conferir. Tá certinho. Mas sempre tem que tomar cuidado, né? No R, de plotar o x' e o y' iguais, né? Quando você plota um gráfico em cima do outro. Senão ele tem a possibilidade de plotar gráficos com escalas diferentes. Mas muitas vezes você não quer isso. Então você tem que garantir que o seu x' e o seu y' são iguais, né? Então você tem que definir o seu x' e y' em cada gráfico. Então aqui temos nosso beta. Eu tinha botado no slide isso aqui, né? Só para simplificar. Mas isso aqui vai dar pau, né? Porque tem alguns nota number ali. É raro, de vez em quando acontece um nota number. Aqui eu estou falando para ele plotar os que não são nota number, né? Dá alguns false. Se eu colocar isso aqui, ele funciona bem. Eu estou removendo, né, os betas que são nota number. Quando você remove os NA, você consegue computar o seu intervalo de confiança muito bem do seu beta. E você poderia fazer isso aqui de um jeito automático pelo R, né? Que é remove os NA, true, né? Daí ele já faz isso automático para você. É exatamente a mesma coisa. E temos aqui nosso intervalo de confiança do nosso beta. A gente podia repetir isso aqui, né, e subtrair o nosso beta de fato. Então daí a gente sai aqui no nosso a margem de erro, né? Tanto para baixo, menos 0,83 para baixo e mais 2,52 para cima. De novo, não precisa ser simétrico, né? Tá, então isso aqui tudo para chegar em intervalo de confiança, a gente conseguir comparar com zero, né? Vamos lá, o alfa ou qualquer valor que a gente queira. A hipótese nula que o seu alfa é 0. Aqui você rejeitaria a hipótese nula, que o seu alfa é 2. Aí aqui você teria que aceitar a hipótese nula, né? Então, se tivesse um alfa, que sua hipótese nula fala que o seu alfa é 2, poxa, está dentro do meu intervalo, não vou conseguir rejeitar a minha hipótese nula. E a mesma coisa serve para o beta. O beta, geralmente, a pergunta é, ele é diferente de zero? A gente quer saber se ele ajuda ou não na predição, né? Aqui a gente vai falar que ele não ajuda na predição, porque o zero está enfiado no meio, né? A gente aceita a hipótese nula de que o beta é zero. Sabendo aqui que talvez seja só uma questão de poder estatístico, né? Nosso N é muito baixo. Aumenta o N, provavelmente você teria uma previsão boa. O X parece uma previsão boa, só que você tem 4 elementos, então muita chance de ter um erro tipo 2. Beleza, e aqui o zero está enfiado nesse conjunto, então você aceitaria a hipótese nula, né? Você falaria que o zero provavelmente está aqui mesmo. Poderia encontrar o zero ao acaso, com uma chance razoável. Poderia computar aqui, né, o p-valor. O p-valor de que o beta veio do zero, né? Daí seria só pegar aqui o beta, BS, menor, porque ele está distribuído acima do zero, né? Então bota menor do que zero, tá? Esse aqui seria o p-valor unicaudal. Se você estivesse considerando que é só para um lado, né? Tem que remover essas tranqueiras. E deu 0,05, né? Então você já rejeitaria mesmo na unicaudal, mas pelo bicaudal, que é o que geralmente se usa, você tem lá o seu p-valor de 0,10, né? Então 10%, quase 11%. Tá? Então aceite sua hipótese nula, né? Você tem um p-valor gigante, muito maior do que 5%. O alfa deu quanto aí? 2,16. O quantile dele deu de 1,7 até 2,91. Aí, nesse caso, você precisa fazer o teste só pro B? Geralmente a gente está interessado em saber se o X é um preditor bom, né? A gente não está muito interessado em saber onde que é o intercepto, né? Eu sei que solta esse output, mas eu nunca vi usar isso. Eu nunca vi ninguém fazendo nenhum teste de hipótese com intercepto. Se quiser, dá para fazer. Pode fazer um p-valor, você quer fazer um p-valor para um alfa 1, por exemplo. Né? Vamos botar um alfa 1. Então, qual que é a chance de que o meu alfa bootstrap, isso aqui a gente não precisa, porque ele não tem loucura, é menor do que 1. E daí ele vai dar 0. Multiplico por 2, deu 0 também. Eu poderia fazer em relação ao 1.7, 1.7, sei lá, 1D7. Vou botar 1.7 ali. E daí eu chego no p-valor, deu 0.074. Você consegue fazer teste de hipótese com isso aqui numa boa. Eu vou botar qualquer valor, né? 0. Então, eu botaria 0 aqui também.
zero. Mas dá para fazer teste de hipótese sim, numa boa, usando o bootstrap aqui, usando a incerteza dos coeficientes. Similar à nossa comparação de média de uma amostra, né? E vamos para o outro caso, né, que a gente quebrava a relação entre x e y. A gente está fazendo uma permutação, no caso. A gente tem um x e um y, né? O x são esses 4 valores, o y são esses 4 valores, só faz o caminho para chegar no f, né? Calcula a média do x, computa o n, ajusta um modelo, pega os y hat, né? Então o y chapéu, o que seria estimado para cada valor de x, né? A gente tem o x, a gente tem o y, a gente tem o y chapéu. Para aquele x, eu podia fazer o plot, né? Então eu tenho ali meus dados e minha reta associada a eles, né? Então, se você tem que não são independentes, eles não são independentes, eles são dependentes, então a única forma de fazer é com bootstrap, né? Peraí. Tem coisa dependente, tem coisa independente aqui. O x é dependente do y. Esse aqui seria o pai e o filho, por exemplo. O pai e o filho, eles são dependentes entre si. Mas esse conjunto pai e filho é independente desse outro conjunto pai e filho, por exemplo. Para fazer uma regressão, você sempre vai ter que ter uma dependência entre x e y e independência entre os pontos. Isso vale tanto para fazer regressão pelos métodos clássicos, mas vale também para fazer regressão usando bootstrap e permutação também. É sempre a mesma regra. Tem que ter uma dependência entre um x e um y específico, mas esses pares, esses conjuntos, têm que ser sempre independentes entre si. A gente só fazia o bootstrap de índice, né? A gente está mantendo a relação de dependência entre x e y. O bootstrap mantém isso preservado. O que quebra isso é a permutação. A aleatoriedade do bootstrap vem de você amostrar com reposição, né? Então a gente manteve a dependência aqui entre x e y no seu bootstrap. Por permutação a gente vai quebrar essa relação. Tá, então vamos lá. A gente tinha feito o x barra, o n, o fit, e agora está fazendo o y chapéu para cada x, né? Então temos o x, a gente tem o y e a gente tem o y chapéu. A gente está falando qual que é o y chapéu para aquele x, né? Para o x02, qual que seria o y chapéu? 2.3, que é diferente do y, que é 2.9. Tá, então esses são os elementos que a gente precisa, o x chapéu e o x barra. Aí só subtrai um do outro, eleva ao quadrado, soma e divide por 1. Esse aqui vai ser o nosso mean of squares between, né? A nossa variância between, a variância explicada pelo modelo. E a variância não explicada, subtração, eleva ao quadrado, somou e divide por n menos 2. E esse é o nosso ms within, né? Ou seja, o que não é explicado pelo modelo. E daí chegamos no nosso f observado, que deu os 9 lá. Quando você faz esse treco todo aqui, e só fala, calcula o f do xy, ele já vai solta o 9 de cara. Pô, daí a gente só está fazendo o quê? Só pega o f, fazendo esse cálculo f aqui. Então, f permutado, beta permutado, que eu queria ver também, né? E roda várias permutações, vou botar 10.000 aqui, e daí ele vai rodar essas paradas. Produzir nossa distribuição ao acaso. A gente quebrou aquela dependência que tinha entre os valores de x e de y, né? Tem aqui nosso histograma dos valores de f, e esse aqui é o nosso observado, né? O nosso cálculo f preservado, xy, né? Não o permutado. E daí é só computar o p-valor. O f permutado é maior ou igual ao f, ao acaso. E deu uns 12%. Beleza. Aceitamos a hipótese nula. Caiu dentro da área de aceitação. Aceitamos a hipótese nula. O f observado está dentro do intervalo entre 0 e o f crítico. Aceita a hipótese nula. A reta não explica mais do que o acaso. A gente pode fazer a mesma coisa agora por o beta, né? O beta permutado. Então, é saber se o x especificamente é um bom preditor do y. Aqui são os valores esperados pelo acaso de beta. Então, centrado no zero, né? Pelo acaso, o esperado é zero, né? Estou embaralhando tudo, quebrando a relação, né? Mas eu encontro ao acaso valores que são menores do que 0,5 e maiores do que 0,5. Se eu fizesse um quantile do beta, esse aqui é minha área de aceitação da hipótese nula. Esse aqui deu simétrico, né? Olha só que legal. E eu posso olhar onde que caiu o meu beta de fato, fazendo esse gráfico aqui. O meu beta de fato caiu lá em cima, né? Então está quase fora, mas ainda está dentro, né? 0,73,8, né? O limite. E o nosso beta deu 0,72, ou seja, cai dentro da área de aceitação da hipótese nula. O beta não é diferente de zero estatisticamente, não tem evidência suficiente. Isso aqui tudo fazendo tudo por bootstrap, permutação. E se você estiver fazendo tudo direitinho, você pode usar as funções nativas, né? Então aqui o LM, né, o modelo linear. Então summary do modelo linear, ele vai te dar os residuais, as estimativas, um p-valor de cada um deles, usando o método T, o seu erro padrão, né, dos residuais, quanto que ele não está conseguindo explicar ainda, quanto o seu modelo não está conseguindo explicar as suas medidas. E aqui a porcentagem, né, da soma dos quadrados, o R quadrado, que ele é R quadrado ajustado pelo número de modelos, e o F, para grau de liberdade 1 e 2. Aqui ele está usando um F comparando com a distribuição F
liberdade analítica, né? Um grau de liberdade de 1 e 2. 9% de encontrar o acaso, um F igual ou mais alto que esse, o p-valor para esse F. Então a gente diria que o nosso modelo não está explicando mais que o acaso. E o outro caminho é fazer por tabela nova, né? Você vai ver quanto que o seu fator x, que tem grau de liberdade 1, qual que é a soma dos quadrados, a média dos quadrados e o residual, qual que é o grau de liberdade, a soma dos quadrados, a média dos quadrados, razão dos dois chega no F e chega no seu p-valor. E acabou. E agora, isso aí é para aquele outro pedaço, né, que a gente ia brincar com essas coisas mais complicadas, né? E que é super simples, vamos lá. Vou limpar tudo aqui, começa tudo, um jogo novo, né? Brincando com dados simulados. É para fazer menos famílias, né? 100 famílias. Altura do pai, altura da mãe. Temos uma distribuição de alturas do pai e altura da mãe. Vou fazer um histograma aqui da altura do pai, centrado no 1,74. Altura da mãe, centrada no 61, produzir padrão 10 cada um. Tá? Daí a gente vai criar um vetor para salvar o sexo da criança e um vetor de altura para salvar a altura da criança. A gente vai rodar isso para cada família, né? Então vamos lá, cada família se reproduza, por favor. Um aleatório ali. Se o seu aleatório deu menor do que 0, vai para o lado feminino. Tá, então vamos supor aqui que ter dado um número aleatório menor do que 0. Aí falou que é uma menina e a altura é 50% da do pai, mais 50% da mãe, somou os dois, já está aqui. Esse aqui seria se não tivesse o sexo envolvido, né? Tem aleatoriedade, mas tem o sexo envolvido, então subtrai 6,6, está aqui a altura dessa criança, se não tivesse aleatoriedade. Mas ela teve acesso à comida, teve acesso a exercício físico, fez tudo bem e tal, subiu, ou não teve, diminuiu, sei lá, aleatoriedade do mundo aí. No final, se não tivesse ruído, era esperado uma criança de 1,65, né? Mas como tem ruído, deu 1,60, tá? Tava numa condição ali que não parecia muito boa. Então a parte do desenvolvimento não foi muito boa. Então ficou com uma altura um pouquinho menor. A gente pode fazer isso aqui um montão de vezes e a gente vai produzir, então, um conjunto de dados ali. Temos ali as 100 crianças, que tem essas 100 alturas, cada uma dessas crianças tem um pai que tem essa altura. A gente pode colocar aqui um S numérico, né, para ficar limpinho. E tá aí, simulado. Isso aqui é muito legal para você trabalhar com seus dados, né? Então você está na época de pandemia e você nem tem acesso aos dados, ou você tá querendo saber se suas análises funcionam. Você simula os seus dados. Você fala, olha, eu acho que tem esse fator, não tem esse fator. É uma prática muito boa. Você já vai tentar explicitar o que você espera e ver se suas análises conseguem ver o que funciona e ver qual que é o tamanho da sua amostra. Você tem todos os elementos aí para conseguir fazer depois o seu projeto muito bem. Se você conseguir fazer uma boa simulação dos seus dados, é um passo muito bom para você conseguir analisar seus dados corretamente, coletar e analisar seus dados corretamente. Eu brinco bastante com isso, faço simulação dos meus dados antes de coletar os dados de fato. Eu garanto que meus dados já vão estar no formato legal, qual que é a análise que eu vou usar. A ferramenta é super boa, simulação para dados. A gente tem aqui as alturas dos pais e das mães, a gente vai tentar ajustar. A gente sabe que eles são independentes, né? Então ali não tinha nenhuma preferência de, por exemplo, pais altos querem mães altas, ou ao contrário, sei lá. Tá juntando ao acaso ali, né? Então a gente não espera encontrar nada. Então nosso fit aqui de altura com a mãe, ó, deu um intercepto que é muito perto da média, a média dos pais, e o beta deu 0. Quando não tem efeito, o seu intercepto tende a ficar perto da média, né? A média da altura do pai deu 1,74. Nosso intercepto deu 1,81. Você vê que tem uma inclinação bem pequenininha, resultando num intercepto, quando x é 0, cruzou y, numa altura muito próxima da média. Pode fazer o plot aqui, né? Plot da altura da mãe no x, né? Vírgula, altura do pai. Então você vê que tem uma distribuição aqui, se você faz um AB-line dele, né? AB-line do fit, tá? Então você vê ali que deu uma inclinação muito perto de 0, né? E o intercepto lá, se você fizesse um x, tem que fazer aqui você teria que fazer um x-lin, né? Tem que colocar 0 a 200, né? Então, vou botar aqui 0 a 200. Vou botar o AB-line, né? E você vê que é uma inclinação muito perto de 0, faz o cruzamento no y, ele vai estar perto da média dos pais, mais ou menos perto. Mas enfim, detalhe. Então temos o nosso fit de coisas que não são relacionadas, que não tem nenhuma associação, a gente já sabe que na nossa simulação não tem nada de associação, e vamos ver aqui o que deu. O intercepto deu diferentão de 0, beleza, esperado, né? E o nosso beta para a altura da mãe deu um valor que seria facilmente esperado pelo acaso, porque o valor é gigante. Não tem associação. Então a altura do pai não consegue descrever a altura da mãe para esses dados que a gente simulou. E agora a gente vai botar aqui a altura do pai com a altura da cria, aí a gente sabe que tem associação, né? A gente sabe que 50% daquilo lá veio do pai, né? Então a gente espera que tenha associação entre uma coisa e a outra. O que deu no nosso modelo linear? Da altura da criança, previsto pela altura do pai. Pode fazer o plot de novo, né? Da altura pai no x, né?
Então, o preditor você geralmente coloca no X, né? Geralmente não, assim, faça isso. Isso é a convenção. O preditor vai no X. E o que é previsto no Y. Dá para ver que tem uma subidinha ali, né? A B-line do fit. Tá. Então, dá para ver que está subindo, tem um ajuste que sobe ali, né? A inclinação é positiva, o intercepto continua sendo diferente de zero, né? Mas, e daí, né? Sei lá, isso aqui é uma coisa que eu não consigo ver muito uso, mas certamente ele consegue usar isso. E daí esse intercepto aqui é diferente de zero. E daí no final o nosso F deu diferente do 1, né? Nosso p-valor é baixinho. A gente espera que tenha um efeito aí mesmo. Só que esse dado explica pouco, né? Explica 12% da soma dos quadrados, né? Da soma dos quadrados total. Só 12%. Então não está bem esse modelo. Esse modelo está muito ruim. E se quiser comparar com outros modelos, a gente estaria esse 11,9% ali, né? Do R quadrado. Então mostrando que esse é um modelo muito ruim. Só olhar a altura do pi, tudo bem, você tem alguma informação, mas você só consegue explicar 12% da soma dos quadrados, né? Tá muito pouco. É muito pouco. E a mesma coisa acontece quando você faz pela altura da mãe. De novo, você vai ter o efeito. Aqui deu um efeito um pouquinho maior, né? Mas continua sendo um R quadrado de 17. Foi ao acaso aqui, a gente conseguiu um pouquinho maior que o do pai. Mas continua sendo uma descrição muito, muito ruim. Tem um p-valor baixinho, mas é uma descrição muito ruim, 17%. Tá, isso aqui seria a regressão linear simples, do jeito que a gente fez nessas vários slides, né, do x pelo y, né? E aqui é da aula passada, né? Que é só olhar a altura da criança pelo sexo. Isso aqui é uma variável categórica, né? Ou é menino ou é menino, né? E daí a gente faz o ajuste aí, ó. Geralmente a gente usa o ANOVA, né? Vamos usar o ANOVA. Faz os dois. Faz um e faz o outro. Olha o ANOVA. Então, a gente tem aqui, usando a ANOVA, a gente vê que tem um efeito do sexo também, de valor baixinho. A gente poderia fazer também pelo modelo linear. Tem um beta associado ao sexo da criança, né? Ou seja, deu que o sexo da criança descreve alguma coisa. Quando coloca menino, fica 11,79 centímetros maior do que a menina. Esse seria o beta, para fatores categóricos, né? O menina virou 0 e o menino virou 1. Quando tem menino, ele soma 11 no modelo, né? É o que a nova faz, né? Compara uma média com a outra. E aqui a previsão continua sendo uma porcaria, né? 25%, tá? Tá 25% da soma dos quadrados prevista pelo sexo. E agora a gente já começa a botar o nosso modelo bonitão, né? Vou botar a altura do pai, a altura da mãe e o sexo da cria, que são todas as coisas que influenciam, que estão sob o meu controle, né? A altura do pai, a altura da mãe e o sexo, né? Então eu estou botando agora um modelo com todas as coisas que eu tenho de preditor. Eu espero aqui um negócio sensacional. Então tenho ali efeito de altura do pai. A estimativa do beta que ele me deu foi de 0,5. O que eu tinha colocado no modelo era 0,5 e o que ele me estimou foi 0,51. Né? Ou seja, conseguiram pegar lá que a contribuição do pai de 50% ali, 50% do pai, 50% da mãe. Né? Da mãe é a mesma coisa, 50% também, perto. Né? Os dois muito diferentes de zero, o valor super baixinho, e o efeito do sexo da criança, eu tinha colocado quanto no modelo? Eu tinha botado 6,6 para um lado e 6,6 para o outro. Ou seja, era 13,2. Ele está me estimando 12,4. Ou seja, está bem também. Você consegue construir o modelo de volta, você consegue reconstruir o modelo a partir dos seus betas, né? Bacana, né? Você consegue reconstruir as relações a partir do seu beta. E esse modelo explica 60% da soma dos quadrados. E para comparar o modelo, ele deu um pouquinho mais baixo, né? 59%. E eu poderia fazer o que agora? Além dessas coisas da soma, eu quero saber se não tem interação da soma do pai com a mãe, e sabe, o pai com o sexo da criança, a altura da mãe com o sexo da criança, a interação de todos. Ou seja, eu quero fazer um modelo super complicado, aqui, com um montão de parâmetros. Eu vou definir um monte de beta, tá? E daí fiz o meu ajuste. E eu vou ter lá um montão. Esse é o meu modelo, maluco. Tenho lá agora os coeficientes para cada coisa. E agora não deu nada significante, né? Olha só. Estraguei meu modelo, né? Isso aqui é o que eles chamam de overfitting, né? Botei tanta coisa. Eu expliquei um montão do dado, 62% do dado, só que da soma dos quadrados dos residuais, né? Só que não deu nenhum preditor bom, né? Eu botei coisa demais. E daí eu tenho aqui o meu p-valor, o meu R quadrado ajustado de 0,59, tá? E daí eu posso comparar o meu 0,59 com o que eu tinha feito antes, né? Que dava 0,59 também, né? Ou seja, eu estou fazendo um overfitting aqui. Quando eu coloco só um modelo simples, eu tenho o mesmo valor de quando eu coloco um modelo complexo. Ou seja, não vale a pena usar o modelo complexo, melhor ficar com o simples. Ele tem até um R quadrado menor, né? Ou seja, não faz isso aqui. Isso aqui está mal, né? Não deu certo. Tá? Então você consegue ter um termômetro de quando você está ajustando bem os seus dados. E chega.